nosso pastor. Obrigada, Senhor, pelo escape e livramento que o Senhor nos dá. Nós, neste momento de culto, Senhor, estamos alegres porque servimos a um Deus vivo, todo-poderoso e que tem muita alegria em cuidar de nós. Amado e soberano Deus, eu peço a tua misericórdia, Senhor Espírito Santo, neste momento. Usa a minha vida, Senhor, para que a tua palavra ela seja proferida, Senhor Jesus, e ela venha de encontro com as nossas necessidades, amado Deus. Obrigada por este dia, pelo teu santo sábado, Senhor. Fica conosco, no teu nome santo, Jesus. Amém. Amém, amém. Vocês podem se assentar. Hoje nós temos um tema muito especial, não é? Nós vamos falar sobre os nossos pastores. Pessoas... Bom, não vou dar spoiler, vou seguir a orientação aqui, viu? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de ganhar presente? Todo mundo, né? Unânime. É uma delícia, né? Quando o presente, Quando você pensa em presentear alguém, como que você presenteia essa pessoa? Se for criança, brinquedo, porque é o quê? Porque é o que criança gosta, né? Se for uma joia, meninas. Nossa, olha, pensa que ele pensou em te presentear com uma joia. Procurou com carinho e deu. Ou os meninos, né? O que os meninos gostam de ganhar? Celular. Os meninos gostam de ganhar celular. Enfim, quando a gente pensa em presentear alguém, a gente presenteia, antes a gente se prepara, né? A gente procura, investe tempo, investe pensamentos. Nossa, o que aquela pessoa vai gostar de ganhar? E você coloca nisso tudo amor. É ou não é? Aí você investe. E não é nada diferente. E aí existe um peso muito importante sobre isso. 2, na verdade. Vou falar do primeiro deles. Nós ganhamos um presente de Deus. Pensa no carinho e no cuidado que Deus tem por nós para nos presentear com pessoas incríveis. Já pensaram nisso? E agora os nossos pastores, né? Já pensou o peso da responsabilidade de ser esse presente? Porque bem ele disse, né? Que não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi a vós. Mas vamos discorrer sobre isso. A meditação da manhã de hoje é sobre isso, é sobre este presente que nós ganhamos. Todo mundo me disse aqui que gosta de ganhar presente. É, né? Então, a gente foi presenteado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Existe uma história de uma menininha que foi visitar a avó. E essa menininha estava empolgada com a vovó. E a vovó estava com um compromisso. Ela precisava ir à igreja. Vamos imaginar que essa história ela se deu num sábado de manhã? A netinha acorda com disposição. Como que criança acorda em casa? E essa avó com todo amor e carinho, minha filha, vamos, se apronte, eu tenho um compromisso. Ah, vovó, tá bom, vamos. Mas daí ela ficou, ela falou bem assim, a avó falou, filha, eu não quero me atrasar, o pastor vai receber a gente, eu quero chegar no horário. E a menininha falou, mas pastor? O que é um pastor, né? E aí a vovó respondeu, né, filha, ele é um homem enviado de Deus para cuidar das ovelhas. Aí essa criança, né, imaginou o quê? Ovelhas? E ela foi para o culto, e ela participou do culto, e no final ela falou assim para o pastor, pastor, sabia que eu cuido dos bichinhos lá da fazenda?
Eu dou comida para eles, eu cuido deles, eu trato deles, eu dou carinho. Aí o pastor, ai, que bonitinha, parabéns, continue fazendo esse seu trabalho. Aí ela, curiosa, né? Tá, mas e cadê as suas ovelhinhas? Me chama para cuidar delas. Aí o pastor riu e falou, oh, minha filha, porque ela queria abraçar, né? Pensa na criança, né? Ela pensou na ovelhinha, ela pensou naquele bebezinho cheio é pelo, né? Lã, lã. Cheia de lã, gostosinha, tipo de filme. E aí o pastor olha para ela assim, sorri. Foi engraçado. Ele, ai, minha filha, as minhas ovelhinhas, elas não têm lã. A menininha saiu de lá como, gente? Dessa conversa? Como? Desapontada. Afinal de contas, ela foi entusiasmada. A motivação dela em ir à igreja era ver o quê? As ovelhinhas. Aí ela encontra a Lia e o João, assim, ó. Que ovelhinha sem graça, né? Eu não quero ser essa, eu não quero cuidar dessa ovelhinha. E essa foi a reflexão que o pastor, depois, né, de ter ouvido aquilo e de ter visto a frustração no olhar da menininha, elas não são fofinhas. E o ministério pastoral não é fofinho. Não é, pastor? Cadê nossos pastores aqui, ó? Nossos pastores. Mas elas não são fofinhas e muitas vezes não são obedientes e nem carinhosas. A gente é um pouco espinhoso, né? Teimoso. Aqui em Santa Helena não acontece isso, né? Não. Nós somos ovelhinhas bem fofinhas, viu, pastor? Viu, pastores? As mais fofinhas de todos os rebanhos deste mundo todo. Mas na verdade o pastor precisa lidar com algumas coisas bastante desagradáveis, que é cuidar não das suas feridas, mas das feridas dos outros, colher as lágrimas dos outros, ajudar nos conflitos dos outros e carregar estas cargas espirituais. E é amar esse rebanho mesmo quando ele não entende. É muita coisa negativa, né? Para algo positivo. Conseguem entender? É muito peso. É muito peso. E é justamente importante a gente reconhecer que isso não é ao acaso. É um presente de Deus. Por quê? Porque ele nos disse, né? Eu vos darei. Lembram lá que a gente leu no início do culto de hoje? Em Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Gente, pensa Deus falando isso? Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E a história, ela traz essa palavra de Jeremias quando havia, da parte do povo de Deus, um distanciamento daquilo que é propósito de Deus. As pessoas, elas estavam numa crise espiritual profunda, elas estavam adorando a ídolos. Coisas terríveis aconteciam. E quebrando a aliança que Deus tinha com aquele povo. E aí, Deus, ele ama muito mesmo, né? Ele não desiste, mesmo quando a gente erra, cai. Ele ainda não desiste de nós. Ele disse através de Jeremias o seguinte: então, eu vos, mesmo com essa rebeldia de vocês, ovelhinhas, eu vos darei da minha graça. E eu vos darei pastores segundo o meu coração. Como é o coração de Deus, gente? Eu preciso de participação, porque eu não gosto de monólogos. Podem me ajudar, por favor. O coração de Deus é gigante.
misericordioso. O coração de Deus é gigante, misericordioso, amoroso, justo, paciente. Nossa, nosso Deus precisa ser, né, paciente. Porque nós somos terríveis. Não consigo nem falar essa palavra. Magnificentíssimo. Ele é maravilhoso. E ele disse assim, ó. Quando ele dá um... Gente, agora vamos pensar no presente de Deus. É qualquer presente? Vou na loja de 199, pego um presentinho lá, sem valor, hein? Ó, vamos combinar. Jesus vai lá na loja de departamento para te dar um presente, viu? E ele vai na seção de R$ 1,99? Ele vai? Alguém quer ganhar um presente de R$ 1,99? Alguém aqui quer ganhar um presente de R$ 1,99? Não, me falem a verdade. Alguém quer ganhar um presente de R$ 1,99? Não, né? Não, pensa que um presente de R$ 1,99 é aquele plastiquinho sem valor. Não. Ele vai lá no departamento de joias preciosas. Pensou? E ele escolhe a mais bonita. Por quê? Porque ele conhece as nossas necessidades. E aí ele prepara com todo carinho e amor. Porque ele é bondoso. Já me disseram várias características dele aqui. Tenho certeza que ele não iria na loja de R$ 1,99. Ele iria lá na loja de joias preciosas. Por quê, gente? Simplesmente porque ele me ama. Porque ele te ama. E porque ele quer o nosso bem. E, enfim, essa promessa de Deus, ela é real. E vamos pensar de quem Deus levantou naquele momento do exílio, né? Do retorno do exílio. Quem eram? Esdras. Lembram das grandes coisas que Esdras fez? Neemias. E a gente vai longe nesse rol e a gente vai ao longo dela aqui falar sobre isso. E sabe quem cumpriu esse papel do bom pastor? O maior de todos eles? O próprio Jesus. Meninos pastores. Pensaram já? Refletir Jesus assim como ele era? Porque ele foi o exemplo, né? A gente tem, né, os nossos exemplos, de professora. Tem aquela professora na escola que eu gosto. Nossa, quando eu for professora, eu quero ser professora igual a ela. Não sei. Médico. Nossa, eu gostei muito do atendimento daquele médico. Quando eu for médico, eu quero ser um médico igual a esse. Ou eu quero ser tratado por um médico igual a esse. Agora, os nossos amados pastores têm um exemplo, uau, do sumo pastor, do exemplo maior de todos os pastores. Que responsabilidade! O bom de tudo isso é que na história não ficou lá em Davi, em Moisés, em Neemias, em Esdras e no próprio Jesus. Ela não parou aí. Ela teve a sua continuidade. E nós temos aqui hoje os nossos pastores. Os nossos pastores que já nos pastorearam antes, que são exemplos de cuidado, de amor e de presente de Deus. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito de Jeremias 3,15? Se vocês quiserem acompanhar aí, vamos nos aprofundar sobre esse versículo pequeno, mas de extrema relevância. Encontraram aí? Eu estou encontrando, calma aí. Eu fui para o 15,3, não era 3,15. Amados,
qual é a primeira ação ali? Eu vos darei. Alguém deu? Eu quis? Você escolheu? Quem dá pastores às igrejas é o próprio Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós hoje. Quem nos dá pastores é o próprio Deus. É uma soberania divina. Não existe influência pessoal. Não existe o acaso. Essa liderança espiritual, o ser querer ser pastor, o ser querer ser presbítero, ela não é um desejo pessoal. Ela é uma ação soberana de Deus. Conseguem perceber o quão forte isso é, gente? Às vezes pode ter aquele que quer muito, deseja muito, mas não é propósito de Deus para a vida deles. Mas há aqueles que talvez nem queiram, nunca tenha passado pela cabeça. E aí, uma ação, olha só que importante isso, uma ação soberana de Deus toca e transforma aquela pessoa. Eu estive há uns dias atrás ouvindo uma mensagem e o pastor falou justamente isso. Nunca pensei em pastorear, nunca pensei, e era um jovem, nunca pensei em ser pastor. Christian, pastor Christian. E de repente ele é um pastor. Por quê, gente? Foi uma influência? Que tal você ser pastor? Foi um desejo? Foi a ação do próprio Deus na vida dessa pessoa, transformando essa pessoa para o quê? Para ser um presente de Deus para as nossas vidas. Então, perfeito. Deus é quem escolhe, Ele é quem prepara. Pensa nessa faculdade da vida de pastor, hein? É com o próprio Deus ensinando. E Ele envia. E por fim, ser pastor não é uma carreira, é um chamado. A gente pensa, né, em construir carreiras. Os nossos pastores entendem que eles precisam aceitar o chamado. É como a gente pensar lá nos discípulos, lembram que eles estavam nos seus... Pedro, Tiago e João lá, estavam lá. Aí Jesus falou, se vocês quiserem, me sigam. É um chamado. E o que eles fizeram? Eles abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Por quê? Eles entenderam. A ação de Deus, gente, que esse chamado é muito maior do que qualquer escolha de carreira. Então, isso é muito lindo. Em João 15, 16, existe algo assim, ó, que Jesus disse para os seus discípulos, porque Jesus, de novo, ele escolheu de forma aleatória os discípulos? Não, não foi assim. E ele disse assim para eles: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A gente reforça aqui que os nossos pastores, primeiro, eles foram escolhidos por uma soberania de Deus para aceitar um chamado e para serem os nossos presentes. Bom, em diferentes momentos da história, Deus levantou líderes, certo? Moisés, Davi, Esdras, Neemias, os apóstolos. Me contem uma coisa aqui. Eles eram perfeitos?
Porque eles são seres humanos, como nós. Mas havia uma situação, né, que Deus maravilhoso em sua infinita misericórdia, ele faz com que homens imperfeitos, mas que escolhidos por ele para pastorear o seu povo em tempos de crise, eles viveram as suas crises, nós vivemos as nossas crises. E o pastor tem um papel fundamental. Pensa a pressão que é, porque eles trabalham fortemente em situações de crise, de transição, de restauração. Exige muita disposição. E tudo isso, meus amados, é para uma formação espiritual de nós como ovelhas. Que não vamos aceitar, que vamos recusar, que não concordamos. Mas ele, porque respeita, segue as orientações divinas, tem este papel e esta responsabilidade para com a gente. Porque é um papel decisivo dele, pastor, na nossa formação e na nossa condução espiritual. Para fazer o quê? A própria vontade de Deus. Gente, é algo muito profundo. É muito profundo. E quando Deus diz, eu vos darei, ele nos lembra que ele não nos deixa sem direção. Ele está tão preocupado com a gente que ele diz assim, ó, eu não vou deixar vocês desprovidos de cuidado. Eu não vou deixar vocês ao relento. Eu não vou deixar vocês desprotegidos. Muito pelo contrário. Há alguém por vocês. Que lindo isso, né? Os pastores são parte do cuidado de Deus, do amor de Deus para com a igreja. A igreja que sou eu e você. Conseguem perceber, meus amados? O quão grande é esse amor de Deus por nós, que Ele nos manda presentes, pessoas, famílias que nos amparam, mesmo que a gente não consiga entender. E Ele ama, mesmo que a gente não queira esse amor. É muito complicado isso tudo, não é? Mas é esse o grande cuidado de Deus para conosco. Uma outra lição que esse versículo nos dá é o seguinte: ele nos dará, certo? Segundo o quê? O coração de Deus. Segundo o coração de Deus, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, segundo o coração de Deus? Lembra do presente que a gente estava conversando lá do início? Se fosse um coração despreocupado, me daria um presente sem significado. Mas um coração como o de Deus, preocupado, atencioso, me dá um presente de muito significado. Por quê? Porque é o pastor que é como o nosso sumo pastor. Esse desejo de Deus não diz que Deus está procurando pessoas que tenham carismas, que sejam populares, que façam as nossas vontades. Muito pelo contrário. É aquele coração que está extremamente alinhado com o de Deus. Então, vamos pensar numa régua, né? No nível. Se esse coração do nosso pastor
estiver aqui e não estiver alinhado com o de Deus, não é o presente que Deus preparou para nós. Se esse coração estiver acima e não estiver alinhado com o de Deus, também não é. É muito importante a gente ter este olhar que Deus não erra. Ele escolhe homens segundo o seu coração. E Deus não erra. Não é porque ele não faz a nossa vontade. E ele realmente não tem que fazer. Ele tem que fazer a vontade de Deus. Porque ele está alinhado com o próprio Deus. Aí haverá aquelas situações que os pastores, nos seus dias, vocês podem dizer se isso é verdade ou não, né? Para que a gente esteja neste alinhamento com Deus, os pastores precisam estar extremamente alinhados com Ele mesmo. Logo, pastores que amem o que Deus ama, que sofram o que ofere e que fere o coração de Deus e que liderem com fidelidade, humildade e temor. Jesus chorou. O nosso pastor chora. E tudo isso por quê? Porque ele ama. Eles amam. E eles lideram segundo o coração de Deus. Isso nos remete a uma história que está escrita, que é, a Davi, e que é descrito assim por Deus em Atos 13, 22. É muito bonitinho. Diz assim, se vocês quiserem procurar. Achei Davi. Ai, gente, pensa que bonitinho Deus falando. Achei Davi, filho de Jessé. Achei o José Wagner. Não sei o nome da sua mãe, pastor, nem do seu pai. Mas achei o José Wagner. Achei o Elias. Achei o Wilson. Achei o Júnior. Isso é muito... Pensa nessa multidão. Multiplicar a gente por milhares aqui. E daí você lá. Achei! E aí, ó, alemãozinha. Achei. Separei. Achei. Separei. Achei e separei. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por quê? Porque nós estamos alinhados. Os nossos corações estão em completa sincronia. Os nossos pensamentos estão sobre a mesma perspectiva. E o mais legal é que Davi, ele fez algumas coisas interessantes, né? A gente sabe dessa história, né? E o mais legal de todos é que Deus ele não esconde isso. É tudo muito transparente na palavra de Deus. Por quê? Ele nos mostra que nós somos o quê? Imperfeitos. Davi não tinha perfeição. Outrora, ele foi achado. E mesmo em meio às suas falhas, ele foi achado. Nossos pastores não estão isentos desta vida com erros. Mas sabe o que difere Davi? O que difere José Wagner? O que difere Wilson? O que difere Elias? O que difere Júnior, que são os nossos pastores? É que eles têm uma completa dependência de Deus. E isso faz com que eles busquem refletir o caráter de Deus em suas vidas. Então, esse coração cheio de humildade, cheio de simplicidade e cheio de vontade de estar segundo o coração de Deus,
faz com que eles se transformem em pastores, em exemplos para nós. Porque eles não simplesmente cuidam de nós, mas eles dão a vida por nós. E eles têm essa responsabilidade, né, pastor? Essa é uma responsabilidade de cuidar destas pessoas, das vidas dessas pessoas, das almas dessas pessoas. E o que é cuidar, né? O que é cuidar? Vamos definir cuidar. Alguém que cuida conhece o seu nome. Eu não cuido do fulaninho, eu cuido da Kelly. Né, pastor? Haja paciência com a Kelly. Guia com segurança, orienta, apresenta, mostra, puxa a orelha, sempre com cuidado, com carinho. Ele defende contra o lobo que está ao derredor, querendo tragar, matar. E ele nunca abandona o seu rebanho. Existe muita resiliência. Os pastores moldados segundo o coração de Deus, eles não são moldados por este mundo. Pelo que se espera, expectativas do mundo, mas pela intimidade deles com Deus. Amados, ser um bom vou usar esse termo para vocês me entenderem bem, mas ser um bom falador de púlpito, tá cheio. Mas aquele que anda junto, que chora junto, que fala, que orienta, que pega na mão. E não é desses que a gente está falando, porque Deus não colocaria alguém que fala no púlpito. Ele é completo. Ele é completo. Então aqui ele diz assim, ele não cuida apenas, mas ele dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece cada ovelha pelo nome. Ele guia com segurança porque ela pode estar com medo. Ele defende do lobo porque está querendo atacar. E ele nunca abandona o seu rebanho. E isso só é possível através dessa intimidade que eles têm com Deus. Porque eles carregam a presença de Deus em seus ministérios, nas decisões, no cuidado e no ensino. Porque aprenderam a amar como o Pai ama. E é isso. Vos darei pastores segundo o meu coração. Um presente divino com o selo da fidelidade de Deus, que vai se cumprindo e como já se cumpriu lá, continua se cumprindo agora e continuará a se cumprir até que Jesus volte. Algo que é o terceiro ponto, que é o último dessa reflexão, é que lá em Jeremias 3,15 ele ainda fala que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Algo extraordinário de Deus, que eu admiro assim com profundidade. Deus não manipula a gente. O inimigo das nossas almas manipula. Adora fazer isso. Mas Deus, ele traz para nós consciência através do conhecimento. Essa é uma característica muito importante de um pastor. Porque ele transmite conhecimento. E o conhecimento da verdade. Então, Deus não espera que o caráter do pastor seja, um presente, que seja cuidar, mas ele ainda dá essa outra responsabilidade, que instrua, que ensine com a qualidade esperada do próprio Deus para o cuidado do seu rebanho.
Eu vou tentar falar, mas eu posso não conseguir. O pastor vai saber, vocês devem saber, mas eu não sei. No hebraico, eles têm umas palavras pequenininhas que têm significados gigantescos, né? Então eu vou tentar. Apacentar, ra, é assim? Ra, é essa palavrinha que se usa no hebraico para dizer apacentar. E ela não é simplesmente apacentar, a gente pensa, vamos levar as ovelhinhas para o pasto, pasto de apacentar, pasto, para que elas comam, certo? Apacentar é isso, vou levar as ovelhinhas para se alimentarem. Mas vai mais que isso. Ela envolve cuidar, proteger, guiar e vigiar as ovelhas. É completo. É completo. Não é simplesmente ir lá e se alimentar. Conseguiram entender? Então, o apacentar no hebraico tem esse significado muito maior. Que o apacentar não é só alimentar. Tem toda uma complexidade nisso. Aí, lá em Salmos 23:1, a gente conhece muito bem esse versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o pastor, o autor colocou isso de uma maneira muito profunda e direta ao ponto, tá? O pastor não é um funcionário da fé, mas um guardião das almas. Uau! Alguém que acompanha de perto o crescimento espiritual de cada crente com zelo e com compromisso. Ainda lá em Jeremias 3,15, há outras palavras no hebraico que ele fala ali sobre conhecimento, que a gente acabou de falar, que é a palavra da'at, que tem, além de conhecimento, ela se refere a um conhecimento relacional e espiritual. De novo, é muito mais abrangente. Não é só a teoria sobre os ensinamentos de Deus, mas é viver com profundidade a vontade de Deus revelada através da sua palavra. E Sekel, que é inteligência, que descreve, não é simplesmente inteligência, vou deixar vocês inteligentes, né? Porque eu sou inteligente, vou deixar vocês inteligentes. Não. Ela vai com a palavra, ainda diz, discernimento, sabedoria, prática e capacidade de aplicar o conhecimento com bom senso e justiça. É ser sábio, é ter profundidade. Este é o papel do nosso pastor quando Deus o escolhe, nos presenteia para que ele nos ensine, nos alimente com conhecimento e sabedoria espiritual. Ele não só a conhece, mas ele aplica. E isso nos mostra que o pastor, segundo o coração de Deus, não lidera com autoridade, mas com profundidade. Alcança o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso entendimento. E nutre a igreja com doutrina sólida e a conduz no discernimento espiritual. Nós não podemos ser ignorantes, ignorar as orientações, as instruções que os nossos pastores nos dão. Porque eles foram chamados para serem discípulos de Deus. Eles apacentam os nossos corações feridos, machucados, amargurados e nos transformam através da palavra de Deus. Por fim, meus amados, hoje nós sairemos daqui agradecidos a Deus porque recebemos um presente muito especial. Não só a vida do nosso pastor, dos nossos presbíteros, mas de sua família, que juntos, neste chamado, tornam este propósito de Deus algo muito especial para a vida da igreja. Vamos então só reforçar alguns conhecimentos nesta manhã?
Eles são escolhidos, bem uníssono, tá? Por homens ou por Deus? Por Deus. Eles estão conectados, segundo o coração, dos homens ou de Deus? E eles estão equipados apenas para falar ou para transmitir sabedoria, ensino, corrigir, guiar e consolar? A primeira opção ou a segunda? A segunda, ótimo. Por isso, celebrar esse dia de hoje não é só darmos graças e agradecer vocês pela escolha, mas é reconhecer a fidelidade de Deus em cuidar de nós. Amém? Vai muito além. Deus olha o homem falho, lembram? Escolhe, tira de lá, dos lugares onde vocês estavam, para um chamado extraordinário. E aí a gente fala a Deus, né? Agradece a Deus. Obrigada por não nos deixar desamparados. Obrigado por colocar em nosso caminho pessoas que não nos deixaram sozinhos em tempos de dificuldade, mas que foram certeiros em nos orientar, em nos conduzir, em nos acolher e nos direcionar. Vocês têm histórias mil aí. Agradeçam a Deus por este privilégio de terem sido pastoreados, de serem pastoreados e de continuar a ser pastoreados. Se você tem um pastor que ama a palavra de Deus, que ora por você, eu fico imaginando, pastor, a listinha de vocês. A listinha. É muita gente, né? Muita gente para orar, uma pessoa orar. Aí o contra disso a gente precisa oferecer. A gente precisa ter muita gente orando por essa uma pessoa. É lindo isso, né? É um cuidado muito completo, muito maior do que alimentar. É um cuidado, é um sustento espiritual que vai muito além. Vou só fazer um parênteses aqui. Quando a gente não tem filho, a gente pensa que ter filho é só dar de comer, dar de vestir, o que mais? Pôr para dormir, levar no médico, dar banho. Mas ter um filho para quem é pai e mãe é o quê? Há muita complexidade nisso, né? A gente só dá de comer? A gente só dá de vestir? A gente só dá de banho, enfim, cuidados, né? Não. Nós, como pais, a gente precisa orientar, cuidar, zelar, instruir, orientar. Uau, é muita coisa. Aí a gente pensa, eu acho que eu não vou querer ser mãe nem pai. A gente não tem essa opção, porque o prazer é tão maior, é ou não é, gente? A gente esquece tudo de ruim. Como essa chavinha vira? Pastores, que essa chavinha nunca vire. Que vocês vivam essa experiência extraordinária do cuidado de Deus na vida de vocês, porque vocês são um presente para nós. Amém? Nós somos gratos a Deus porque Ele nos presenteou. E Ele vai continuar nos presenteando. Então, a gente agora vai ficar em pé. A gente vai orar pelos nossos pastores aqui hoje, pastor José Wagner, a sua família, presbítero Elias, a sua família, presbítero Wilson, sua família, presbítero Júnior, a sua família, para que vocês continuem firmes e não desistam de nós e não virem essa chavinha, mas que vocês sejam cheios, sensíveis do Espírito Santo, e com os olhos fixos no Supremo Pastor, Jesus Cristo, aquele que deu a vida pelas ovelhas e que cuidam com zelo e com cuidado de nós. Amado e soberano Deus, obrigada, Senhor, por nos presentear.
Obrigada, Senhor, por nos ensinar que esta é uma escolha exclusivamente tua. Senhor querido, que este cuidado que vem de ti, que alcança pessoas a cuidar, a apacentar-nos, Senhor, é reflexo do seu amor e do seu cuidado sobre as nossas vidas. Amado Deus, nossos amados sofrem dias difíceis, situações complexas, momentos, Senhor, de profundo desespero, mas o teu cuidado, Senhor, a tua orientação, o teu abraço, a tua motivação é que nós precisamos e te pedimos sobre a vida dos nossos amados, querido Deus. Sabemos que não é fácil, não é simples, não é uma carreira, mas é um chamado do próprio Deus, do soberano Deus. E que sobre eles, Senhor, há uma responsabilidade muito grande, de muito significado. Porque nós não estamos falando de coisas deste mundo, nós estamos falando de coisas espirituais, dos céus, da eternidade. Amado Deus, eu clamo a Ti para que os mantenha firmes, resilientes, e o que o Senhor, com o seu cuidado, os revista, os proteja, os motivem, Senhor, a continuar firmes neste propósito de liderar-nos, querido Deus, porque precisamos deles, precisamos de Ti, do Teu cuidado continuamente em nossas vidas. Que nós, enquanto ovelhas, Senhor, estejamos aptos a compreender, a aceitar, a acolher e, acima de tudo, a orar pelos nossos pastores. Nesta semana, Senhor, entraremos neste propósito de oração pelos nossos amados. Querido e soberano Deus, sê sobre a vida deles, os fortalecendo, os motivando e, querido Deus, a despertar também novos pastores, Senhor, que seguirão nesse projeto lindo que é o Teu. Eu louvo a Ti, grata, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor em minha vida, em nossa vida, pela vida da igreja. No Teu nome santo, Jesus. Amém, querido Deus. Amém. Aleluia. As palavras se resumem em gratidão. Vamos adorar ao nome do Senhor, esse que é digno de louvor e adoração. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungidos do Senhor. Cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente, coração, me deu perdão, restaurou na comunhão.
Será que eu posso ouvir só a igreja agora? Digno é. Atenção, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só você pode levantar as suas mãos agora. Aleluia, Jesus. Como forma de gratidão por esses homens e mulheres de Deus. Tu que vencer, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digo eu sei. Você pode levantar suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Igreja, eu vou poder sentar um pouquinho só? Depois o pastor estará aqui orando pelos pedidos, dando a bênção apostólica. Hoje é dia, né? Conforme já foi falado, honrar a Deus, orarmos pelos nossos pastores, esposas, promessistas, nossos presbíteros, suas esposas. Eu já gostaria de convidar o pastor José Wagner e a diaconisa Rose. Pode vir aqui à frente. Gostaria de convidar o presbiterista, está sem a sua digníssima esposa hoje, mas vem aqui à frente também. O presbítero Wilson também está sendo digníssima esposa. Presbítero, por favor, vem aqui à frente. Né? Queria que vocês colocassem aí à frente. Pode ficar aqui juntinho. Eu gostaria agora, cadê o responsável pelas nossas entregas? Nós estaremos aí, pastor. Eu sei que vamos quebrar um pouco o protocolo hoje. Depois o pastor estará ali fazendo os finais. A nossa homenagem da igreja, né? É uma pequena gratidão a Deus pelo empenho de vocês nessa condução aí da igreja, conforme já foi falado pela diaconisa Kelly. É difícil, né, pastor? É difícil, pastor. Gratificante. É difícil, né? Chora, que nem a diaconisa, né? Chora pelaquela ovelhinha que ficou meio rebeldinha. Vamos chorar, vamos orar, né, diaconisa? Vamos orar. E aí tá. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? E que Deus possa estar conduzindo cada dia mais a vida de vocês nesse trabalho árduo de pastorear a igreja do Senhor. Foi escolhido por Deus pastores, presbíteros segundo o coração de Deus, e vocês estão aqui hoje, né, para essa igreja, né, ser uma igreja atuante, né, pastor, foi falado na lição, uma igreja atuante e revigorada para a honra e glória do nome do nosso Deus. E aqui está. Espero que vocês peguem bem por baixo, que tá pesada, tá bem rechuchuda, viu? Então, vocês estão responsáveis para entregar para cada um, né?
Cadê a Amanda? Tem mais alguma coisinha no script ainda? Na programação? Tranquila, Amanda? Mas a gente... E aí me permitem, em nome do pastorado da igreja, presbítero Wilson, presbítero Elias, presbítero Júnior, em nome do presbiterato e do pastorado da igreja, a gente quer agradecer a vocês. Agradecer a cada um de vocês, sim, que tem orado, que nos abraçam, que dispensam seus carinhos sobre nossas vidas, a nossa gratidão ao Senhor. Muito mesmo, de coração mesmo. A diaconisa Kelly trouxe a reflexão da palavra do Senhor, e eu vou pegar só um pedacinho dela. Falar assim: as orações de vocês realmente são aquelas que nos sustentam, que nos mantêm de pé e que nos ajudam a chegar mais perto desse equilíbrio, de ficar realmente na mesma linha do coração de Deus. Tá bom? Obrigado pelo carinho da igreja. Amados, a gente está... depois vou pedir para o presbítero Elias, presbítero Wilson, depois na saidinha ali, poder estar junto com a gente ali nos cumprimentos à porta depois também, tá bom? A gente vai estar fazendo a nossa oração final, para nós encerrarmos o nosso culto de hoje. Chegou também alguns pedidos de oração e nós vamos interceder por eles. A irmã Arlete pede para nós orarmos por Helena e por Bruno. O irmão João Neves pede pela sua família, por questões de saúde. A irmã Sônia pede pelo seu pai Daniel. Então nós vamos estar apresentando essas vidas nas mãos do Senhor nosso Deus, para que Deus possa estar agindo, operando sobre a vida deles de forma grandiosa e graciosa. E na sequência a gente agradece a Deus por este tempo e este momento que nós aqui passamos. Tá? Vamos colocar em pé. A gente vai estar orando, apresentando então a Helena, o Bruno, a família do irmão João Neves na questão de saúde e também o Daniel, o pai da irmã Sônia, nas mãos do Senhor. Vamos juntos orar uns pelos outros, na sequência a gente agradece. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que tens feito na nossa vida, mas aqui estão, Senhor, os pedidos de oração, Senhor, que chegam a nós, porque são pessoas, Senhor, que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia neste exato momento, neste instante. E juntamente a eles, Senhor, nós acrescentamos aqui os nossos irmãos e irmãs que não podem estar presentes conosco por questões de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos de poder, Senhor, sobre os Teus filhos e filhas que estão enfermos. Traz, Senhor, a graça e a bênção dos céus. Sim, restaura, Senhor, a saúde. Restaura, Senhor, a vida dos Teus filhos. Dispensa a graça e a bênção do céu sobre estas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu sabes, Senhor, que nós somos carentes, Tu sabes que nós somos limitados, Tu sabes que nós somos necessitados da Tua presença e da Tua graça sobre as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, que haja aqui sobre o Teu povo, Senhor, a bênção na área da saúde. Sim, em nome de Jesus, derrama esta porção e esta graça, Senhor. E olhe pelos demais pedidos, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um, da Helena, do Bruno, do Daniel, Senhor. Tu sabes o que eles mais precisam de Ti neste exato momento. Por isso, Senhor, que a Tua presença seja real sobre as suas vidas, sobre os seus corações. Que Tu, ó Espírito Santo de Deus, possa estar agindo sobre as suas vidas neste exato momento. E dando a eles, Senhor, toda a direção, tudo o que eles precisam de Ti, que eles possam encontrar as respostas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, entregamos cada uma dessas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, certos do Teu cuidado, certos da Tua graça e da Tua bênção sobre eles. Pai, em nome de Jesus, continue olhando por nós, Senhor. Continue olhando para este rebanho, para cada um de nós como ovelhas, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por sim termos, Senhor, na história da Tua igreja, sempre, Senhor, pessoas que foram levantadas segundo o Teu coração para nos conduzirem, Senhor, como pastores. Mas que nós sempre possamos estar olhando, Senhor, para o nosso sumo pastor, estar olhando sempre para Cristo firmemente, Senhor, pois somente Tu és o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos nunca saiam de Ti, ó Deus, que os nossos olhos e o nosso coração estejam sempre desejosos de poder estar sempre diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, continue cuidando de cada um de nós.
Somos gratos a Ti, Senhor, por este tempo, por este momento em que nós aqui passamos. Obrigado, Senhor, pelo trabalho do MCA, pela escola bíblica, Senhor, que nós tivemos, seja aqui dentro do templo, Senhor, ou ali com as crianças. Senhor, obrigado por este momento de culto, onde podemos louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. E pedimos a Ti que o Senhor continue conosco, permaneça conosco, Senhor, no decorrer deste dia, nas atividades que ainda temos pela tarde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuide de cada um de nós e leve-nos, Senhor, em paz e em segurança aos nossos lares, da mesma forma como o Senhor nos trouxe até aqui. Por isso agora, Senhor, ao encerrarmos o nosso momento de culto, nós rogamos de Ti a bênção dos altos céus e nos despedimos dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem ser.